Bem-vindo ao canal. É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Depois de Zuma e Zenaide partirem rumo ao sítio, decididas a tomar Samir de Candinho, o perigo começa a ganhar forma. Mas o que elas não imaginam é que não estão sozinhas nessa estrada. Dita percebe algo estranho. O coração aperta. O pressentimento grita. Ela intercepta a mau caráter. Observa, provoca. E sem que Zuma perceba, acaba descobrindo exatamente para onde a mulher está indo. Dita não perde tempo. Corre até Candinho. Com a voz trêmula, mas decidida, ela conta tudo. Cada detalhe, cada suspeita. Os dois se encaram em silêncio. E ali, naquele instante, nasce um contragolpe. Um plano frio, calculado, feito para castigar Zuma da pior forma possível. Enquanto isso, outra reviravolta explode na fábrica de biscoitos. De maneira totalmente inesperada, Candinho ganha uma aliada improvável. O professor, percebendo que a situação financeira do imóvel está por um fio, toma uma decisão surpreendente. Ele convoca Cunegundes. Sim, ela mesma. A única que ainda tem recursos suficientes para ajudar. A notícia cai como uma bomba. Sandra entra em desespero. O plano que ela vinha arquitetando com tanto cuidado começa a ir direto para o ralo. Tudo aquilo que parecia certo agora ameaça desmoronar. Em paralelo, outra história ganha força. Celso fica completamente abalado depois que Anabela revela ser filha de Estela. O choque é imediato. As peças não se encaixam e ele decide ir atrás da verdade. Celso procura Estela, exige respostas. Começa uma investigação silenciosa, desconfiada, até que a verdade vem à tona. A confirmação é devastadora. A garotinha é sim filha de Ernesto. Tudo isso acontece logo depois da partida de Zuma, que segue para o sítio cheia de esperança, convicta de que dessa vez vai finalmente levar o menino. Mas o destino tem outros planos. Não demora muito para Dita ver a cena que mais temia. Na estrada, ela flagra Zuma e Zenaide seguindo exatamente na direção do sítio. O desespero toma conta. Minha nossa, com certeza a Zuma tá indo pro sítio. A gente precisa chegar antes, senão ela vai conseguir tomar o Samir do Candinho. A preocupação consome Dita. O tempo parece correr contra eles. Do outro lado da estrada, dentro do carro, Zuma não esconde a ansiedade. Esse troço não chega logo. Eu tô louca pra conquistar o meu menino. Quero ver a cara daqueles caipiras quando eu mostrar o documento que tenho. Zenaide tenta mais uma vez intervir. A voz sai insegura, quase suplicante. A patroinha tem certeza que quer continuar com isso? O Samir não vai querer vir com nós. Ainda dá tempo de desistir. Mas a reação de Zuma é imediata. Cruel, ferina. Vai ficar com Samir de novo, serviçal? Já não basta aquele dia em que quase destruiu meu documento? Pare de defender essa gente, você tem que ficar do meu lado, é a mim que você deve. Zenaide se cala. O olhar se enche de revolta. Zuma está irredutível. Não vai descansar enquanto não colocar as mãos no menino. O que ela não imagina é que essa história está longe de acabar. Os mocinhos já estão em movimento, e o contragolpe promete ser devastador. Na cena seguinte, o professor aparece ao lado de Cunegundes, tentando resolver a situação da fábrica de biscoitos. Enquanto isso, Candinho só consegue pensar em uma coisa: salvar o seu menino. Mas, em contrapartida, Sandra e Ernesto aceleram os próprios planos, cada vez mais ousados, cada vez mais perigosos. Eles envolvem até o prefeito da cidade, dispostos a tomar a fábrica de uma vez por todas. Sem saída, o professor percebe que não há alternativa. Ele precisa agir. E é por isso que procura Cunegundes. Ainda bem de vida, ela se torna a peça-chave dessa nova etapa. A única capaz de entrar no jogo e ajudar Candinho antes que seja tarde demais. O professor encara Cunegundes com cuidado. O tom é sério, diferente de tudo que ela já viu antes. O que o senhor quer comigo, professor? Ele respira fundo. Sabe que precisa ser direto. Dona Cunegundes, eu sei que nós já tivemos muitos entraves. A senhora e o seu marido tentaram passar o Candinho para trás mais de uma vez. E eu, como amigo dele, sempre fiz questão de ajudá-lo a se defender. Ela cruza os braços, atenta. O clima pesa. Mas a verdade é que eu chamei a senhora aqui porque eu preciso muito da sua ajuda. Aliás, o Candinho precisa da sua ajuda. Cunegundes se surpreende. Não esperava ouvir aquilo. Não precisa ficar com tanta cerimônia. O que está acontecendo? O professor não enrola mais. É a fábrica de biscoitos. Como a senhora bem sabe, depois daquele incêndio criminoso, o imóvel virou um grande problema. Ele explica com calma.
mas cada palavra pesa. Nós conseguimos reconstruir o prédio, mas as dívidas foram tantas que não demos conta de pagar até agora. E para piorar, a baronesa comprou todas as dívidas do Candinho. Cunegundes arretara os olhos. Ou seja, se essas dívidas não forem quitadas, o Candinho vai perder a fábrica. O silêncio se instala. Eu sei que a senhora está bem de vida, e é por isso que eu vim pedir ajuda. Cunegundes abaixa o olhar. O passado passa pela cabeça. As brigas, os erros, as escolhas. Ela suspira. Quer saber de uma coisa, professor? Se fosse há muito tempo atrás, eu negaria sem pensar duas vezes. Ela ergue o alosto. O olhar está diferente. Mas muita coisa mudou. A vida voltou a sorrir para mim. E então ela sorri de leve. E tem mais um detalhe muito importante nessa história. O meu netinho. A voz embarga. O Samir mudou tudo. É claro que eu vou ajudar. O professor mal consegue conter a emoção. Nós vamos salvar a fábrica do Candinho. A decisão está tomada. Cunegundes entra nessa empreitada de corpo e alma, determinada a virar o jogo e transformar a vida de Sandra e Ernesto em um verdadeiro inferno. Mas, como sempre, os vilões não facilitam. Enquanto o professor conversa com Cunegundes, longe dali, Francine e Mirtes agem nas sombras. As duas roubam as esmeraldas da mulher e fogem rumo ao Rio de Janeiro, decididas a sumir do mapa. Na cena seguinte, o clima no sítio é de apreensão. Candinho observa Samir em silêncio, o coração apertado, o medo crescendo. Até que Dita chega. Olá, Dita. Bom demais te ver. Mas você não estava resolvendo as coisas da sua carreira com o Lorival, a turnê da Doris River? Dita se aproxima firme. Eu desisti da viagem, Candinho. Eu não podia te abandonar num momento desses. Ele sorri emocionado. O apoio dela faz toda a diferença. Mas o semblante de Dita logo muda. Candinho, a Suma tá vindo. Eu não sei como ela descobriu, mas ela e a Zenaide estavam no ônibus vindo pra cá. Candinho entra em choque. Antes que ele diga qualquer coisa, Samir corre até o pai, os olhos cheios de medo. Eu tô com medo, papai. Eu não quero ir embora com a dona Zuma. O que a gente vai fazer? Candinho se agacha, segura o rosto do filho. Tenha calma, meu filho. Eu nunca vou deixar a Zuma fazer mal pra você. Ele tenta acalmar o menino, mas sabe que o pior ainda está por vir, porque naquele mesmo instante, Zuma finalmente chega ao sítio, pronta para infernizar a vida dos mocinhos. Zuma surge com um sorriso venenoso no rosto. O olhar percorre o lugar, até parar em Candinho e Samir. Olha só quem eu achei. Finalmente encontrei os ratos que estavam fugindo de mim. Facilita as coisas, Candinho. Passe esse menino pra cá. Candinho dá um passo à frente. O corpo tenso, a voz firme. Eu não vou deixar você fazer uma maldade dessas. Deixa o meu menino em paz. Samir se enche de coragem, aperta a mão do pai e enfrenta a mulher. Isso mesmo, dona Zuma. Eu não quero voltar para a casa dos anjos. Eu quero ficar com meu pai. O rosto de Zuma se fecha. A paciência acaba. Pouco me importa o que você quer, Samir. Você tem que vir comigo. Eu sou a sua mãe. Dita não aguenta. Avança indignada. Você não é mãe dele coisa nenhuma. Vai embora, Zuma. Ninguém te quer aqui. Zenaide tenta mais uma vez evitar o pior. A voz sai baixa, quase implorando. Eles têm razão, dona Zuma. Vamos embora. A senhora tá vendo que o Samir não quer ir com a gente. Mas Zuma está fora de si. Já falei e repito, eu não saio daqui enquanto não levar o Samir comigo. Não tem nada que vocês digam que me faça mudar de ideia. Ela respira fundo e dispara. Acabou. O Samir volta para a casa dos anjos hoje. O clima no sítio fica insuportável. Tenso. Explosivo. Todos percebem. Um grande confronto está apenas começando. A disputa pela guarda do menino está declarada. O que Zuma não imagina é o inferno que ainda vai viver. Em um momento de descuido, Samir, na companhia de Simba, foge do sítio. O desespero se espalha. A confusão só aumenta. Mais um golpe inesperado. Mais um problema para a megera enfrentar.
Enquanto isso, longe dali, o professor volta a se reunir com Cunegundes. A mulher que prometeu ajudar Candinho chega abalada. Professor, minhas esmeraldas foram roubadas. A notícia cai como um balde de água fria. Mais um plano que dá errado. Mais uma derrota inesperada. E como se não bastasse, Sandra e Ernesto seguem cada vez mais próximos de colocar as mãos na fábrica de biscoitos. Nada está fácil. Em outra parte da história, Celso ainda tenta digerir a revelação de Anabela. Nossa! Por essa eu não esperava. Mas você não pode fugir de casa assim, Anabela. A menina balança a cabeça, magoada. Eu não quero mais ficar naquela casa, Celso. A Estela só vem me decepcionando. Primeiro eu descubro que ela é minha mãe e que escondeu a verdade de mim a vida inteira. E agora essa conversa de se casar com o Túlio. Ela tinha que ficar com você. Celso se emociona, mas mantenha calma. Sou muito grato pelo carinho que você tem por mim, Anabela. Pouca gente gosta de mim como você. Mas nós precisamos respeitar as escolhas da sua mãe. Ele respira fundo. Você não sabe como eu amo a Estela. E como eu também sonhei com o nosso casamento. Mas a vida não é do jeito que a gente quer. Ela escolheu ficar com o Túlio. Mesmo doendo, precisamos aceitar a verdade. Celso estende a mão. Agora vem. Eu vou te levar para casa. Anabela segura firme a mão dele. E diz com o coração aberto. Ela pode ter escolhido o Túlio. Mas eu sempre escolho você, Celso. Ele se emociona ainda mais. A amizade entre os dois se fortalece. Sincera. Bonita. Inabalável. Pouco depois, Celso chega à casa de Estela com Anabela. Ao ver a filha, Estela se alivia. Por alguns segundos, tudo parece finalmente no lugar. Estela entra aflita, o olhar varrendo a sala, até encontrar Anabela. Minha nossa, Anabela! Eu estava te procurando por todo canto. Você sabe muito bem que eu detesto essa sua atitude de fugir. Anabela cruza os braços, o rosto fechado. A mágoa transborda. E tem muita coisa que você faz que eu também detesto, Estela. Eu fui atrás do Celso porque ele é o único que gosta de mim de verdade. Ele é muito melhor do que o Túlio. Sem esperar resposta, a garotinha vira as costas e sai. O silêncio pesa. Estela fica ali, chateada, mais uma vez atingida pelo gênio forte da filha. Ela respira fundo e então se aproxima de Celso. Muito obrigada. Mesmo a gente estando um pouco afastado, você tem sido muito bom para mim, Celso. Ele responde com sinceridade, tentando esconder o aperto no peito. Não precisa agradecer, Estela. Você sabe da importância que tem para mim. Mesmo depois de eu ter visto aquela história de você se casar com o Túlio, eu desejo toda a sorte do mundo para vocês. Estela abaixa o olhar. Eu não queria que você tivesse visto aquilo. E agradeço o carinho e o respeito que você continua tendo por mim. Mesmo depois da decisão que eu tomei. Ela o encara, emocionada. Você está se mostrando cada vez mais maduro, Celso. E saiba que você tem um lugar especial no meu coração. Espero que a gente consiga ser amigo. As palavras atingem Celso em cheio. Ele tenta disfarçar, mas ainda sente. Ainda ama. Mudando o assunto, ele pergunta sobre Ernesto. Estela suspira, cansada. Ela revela mais uma vez a frustração. Mesmo depois de denunciá-lo, ela não tem provas de que ele foi o responsável pelo crime na represa. Minha nossa, Celso reage. Esse Ernesto tem uma sorte que eu nunca vi. Esse canalha sempre sai impune. Ele tenta confortá-la. Sabe que tudo o que Estela mais quer é ver Ernesto atrás das grades, pagando por cada maldade. Depois de alguns segundos em silêncio, Celso cria coragem. Estela, eu preciso te contar uma coisa. A Anabela me disse que é sua filha. Estela se assusta. O coração dispara. Meu Deus! Não era para ela contar isso para ninguém. Era um segredo nosso. Celso fala com calma. Está tudo bem. Você sabe que pode confiar em mim. Aliás, você sempre cuidou dela como se fosse sua filha mesmo. Ele se aproxima um pouco mais. Nem precisa se explicar. Pelo passado que você teve, eu entendo por que fez isso. Estela se emociona. Eu agradeço, Celso. Fico feliz que você me entenda. Não é nada fácil ser mãe solteira na época em que a gente vive.
As pessoas poderiam destruir a minha vida e a da Annabella. Ela engole em seco. Eu não seria enfermeira e não conseguiria cuidar da minha filha. A conversa fica ainda mais delicada quando Célcio, hesitando, toca em outro ponto. Só que eu fiquei com uma dúvida. Já que você é a mãe da Annabella, quem é o pai dela? O rosto de Stella muda na hora. O corpo fica rígido. O olhar se perde. Ela se vê obrigada a encarar o que sempre tentou esconder. O segredo que guarda as 7 chaves. A enfermeira respira fundo. Evita o olhar de Célcio. Eu não gosto de falar sobre isso, Célcio. Foi mais um dos problemas da minha vida. Eu me apaixonei por um homem, ficamos juntos. E depois que tudo aconteceu, ele simplesmente sumiu no mundo. Ela encerra o assunto ali. Sem nomes, sem detalhes. Célcio percebe na hora. Tem algo errado. Algo sério demais sendo escondido. Mesmo com a pulga atrás da orelha, ele decide respeitar o silêncio de Stella. Não insiste, não pressiona. Mas por dentro, ele toma uma decisão. Vai investigar por conta própria. Em breve, a verdade virá à tona, e ele descobrirá que Ernesto é o verdadeiro pai de Annabella. Antes disso, porém, um novo conflito surge. Túlio chega ao local, e não gosta nada do que vê. O olhar endurece ao encontrar Célcio ao lado de Stella. O ciúme fala mais alto. Mas será possível uma coisa dessas? O que você está fazendo aqui, Célcio? Célcio mantém a calma. Me desculpa, Túlio. Não quis causar problema nenhum. Eu só tô aqui por causa da Annabella. Nada além disso. Rapidamente, Stella intervém. Por que você tá falando desse jeito com o Célcio? Ele só tá aqui porque trouxe a Annabella de volta. Ela foi atrás dele e ele fez a gentileza de trazê-la para casa. Túlio respira fundo, tenta se conter. Me desculpa por isso, Célcio. É que tem coisas difíceis de entender. Você sabe muito bem que a gente vai se casar. Não precisa ficar tão próximo assim. Célcio assente, educado. Você tem razão, Túlio. Como eu disse, eu vim só trazer a Annabella. Agora vou deixar vocês a sós. Ele se afasta. Mas Stella não deixa o assunto morrer. Isso, Túlio. Eu já te falei para não falar desse jeito com o Célcio. Túlio rebate, visivelmente incomodado. Me desculpa, Stella, mas eu também não tenho sangue de barata. Parece que toda vez que eu te vejo, o Célcio tá por perto. Ele tenta se justificar. Eu sei que não tenho motivos para sentir ciúme. Eu confio em você, mas o Célcio também não ajuda. Stella entende o lado dele, mas começa a se irritar com esse clima pesado, desconfortável, cansativo. O que Túlio nem imagina é que essa história ainda vai render muito. Porque depois de descobrir que Ernesto é o pai de Annabella, Célcio acabará ficando cada vez mais próximo de Stella. E assim chegamos ao fim do vídeo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades da sua novela favorita. A enfermeira respira fundo. Evita o olhar de Célcio. Eu não gosto de falar sobre isso, Célcio. Foi mais um dos problemas da minha vida. Eu me apaixonei por um homem, ficamos juntos. E depois que tudo aconteceu, ele simplesmente sumiu no mundo. Ela encerra o assunto ali. Sem nomes, sem detalhes.
Celso percebe na hora. Tem algo errado. Algo sério demais sendo escondido. Mesmo com a pulga atrás da orelha, ele decide respeitar o silêncio de Stella. Não insiste, não pressiona. Mas por dentro, ele toma uma decisão. Vai investigar por conta própria. Em breve, a verdade virá à tona, e ele descobrirá que Ernesto é o verdadeiro pai de Annabella. Antes disso, porém, um novo conflito surge. Túlio chega ao local, e não gosta nada do que vê. O olhar endurece ao encontrar Celso ao lado de Stella. O ciúme fala mais alto. Mas será possível uma coisa dessas? O que você está fazendo aqui, Celso? Celso mantém a calma. Me desculpa, Túlio. Não quis causar problema nenhum. Eu só tô aqui por causa da Annabella. Nada além disso. Rapidamente, Stella intervém. Por que você tá falando desse jeito com o Celso? Ele só tá aqui porque trouxe a Annabella de volta. Ela foi atrás dele e ele fez a gentileza de trazê-la para casa. Túlio respira fundo, tenta se conter. Me desculpa por isso, Celso. É que tem coisas difíceis de entender. Você sabe muito bem que a gente vai se casar. Não precisa ficar tão próximo assim. Celso assente, educado. Você tem razão, Túlio. Como eu disse, eu vim só trazer a Annabella. Agora vou deixar vocês a sós. Ele se afasta. Mas Stella não deixa o assunto morrer. Isso, Túlio. Eu já te falei para não falar desse jeito com o Celso. Túlio rebate, visivelmente incomodado. Me desculpa, Stella, mas eu também não tenho sangue de barata. Parece que toda vez que eu te vejo, o Celso tá por perto. Ele tenta se justificar. Eu sei que não tenho motivos para sentir ciúme. Eu confio em você, mas o Celso também não ajuda. Stella entende o lado dele, mas começa a se irritar com esse clima pesado, desconfortável, cansativo. O que Túlio nem imagina é que essa história ainda vai render muito. Porque depois de descobrir que Ernesto é o pai de Annabella, Celso acabará ficando cada vez mais próximo de Stella. E assim chegamos ao fim do vídeo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades da sua novela favorita.